Você já deve ter ouvido falar que o cérebro humano usa apenas 10% de sua capacidade, não é mesmo? Apesar de baseada em conceitos verdadeiros, esta afirmação não passa de uma metáfora pobre. A verdade é que 100% da massa encefálica trabalha vigorosamente. O que não se explica é por que algumas pessoas com cérebro aparentemente comum têm habilidades como memória fotográfica, eidética, isto é, capacidade de recordar grande quantidade de imagens e dados, como um atlas geográfico ou a memória calendário, aquela capacidade de dizer em que dia da semana caiu ou cairá a data, mesmo a séculos de distância. Um dos primeiros exemplos bem documentados desse tipo de prodígio foi Thomas Bethune, ou Blind Tom, o Tom cego. Ele era um americano que nasceu em 1850 e que, além de cego, era escravo e autista. Mas veja, ele, apesar dessas limitações, era capaz de escutar 20 páginas de partitura de uma só vez e, em seguida, tocá-las no piano. Aos 16 anos, Tom havia memorizado cerca de 7.000 músicas. Pessoas com habilidade fora do comum, como Tom, são muitas vezes mencionadas ou conhecidas por aí, mas você já notou que ninguém foi bom em tudo? Desde que a teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano e professor de Harvard, Howard Gardner, nós sabemos, desde essa época, que é um erro classificar as pessoas em inteligentes ou não inteligentes, e principalmente fazendo isso apenas por testes de QI. Há pessoas que podem ter a genialidade de Einstein na hora de fazer um teste de física e a habilidade de uma pedra na hora de aprender um novo idioma. Em algumas coisas nós somos ótimos, acima da média. Noutras, somos normais. E num grande número de outras, teremos muita dificuldade para aprender. O importante, portanto, não é querer ser bom em tudo, mas usar aquela ou aquelas habilidades que Deus lhe deu para o serviço do reino, que inclui a glória de Deus e o auxílio ao nosso semelhante. O que não se pode fazer, para lembrar a parábola dos talentos contada por Cristo, é enterrar os dons para não usá-los para um bom propósito. Mas tem outra coisa que essa solução me faz pensar. Deus não permitiu que ninguém, nem eu nem você, fôssemos bons em tudo para nos lembrar que não fomos criados para o isolamento, mas para nos relacionar. Então o fato de eu não ser bom em tudo faz com que eu precise do meu irmão e ele precise de mim. Não poderei jamais chegar a Deus se não passando pelo meu próximo e deixando que a humanidade dele também passe por mim. Isto se torna mais verdade ainda na igreja. A igreja é chamada na Bíblia de o corpo místico de Cristo. Mas o problema é que muitas vezes, na igreja principalmente, nos comportamos como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Todo mundo quer aquecer no outro, mas o espinho do outro me incomoda e meu espinho incomoda o outro. É claro que não podemos assumir a responsabilidade de tudo de ruim que acontece, isso seria doentio, mas pare e pense um pouco. Quando o problema é sempre o outro, meu amigo, o grande problema é você. Não fique chateado por eu dizer isto. Essas palavras servem de alerta para mim também. O problema com a maioria de nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio do que salvos pela crítica. Não a crítica barata, é claro, mas aquela que realmente constrói, que é feita com o intuito de ajudar. Vamos parar com sentimentos de desunião. Lembre-se, uma das últimas orações de Cristo ao Pai nessa terra foi: Pai, que eles, os discípulos, e nós também, sejam um, como tu e eu, Pai, somos um. E então, vamos permitir a Deus atender à oração do Cristo?